Bom dia, irmãos. Deus abençoe a todos. Convido a Santa e Amada Igreja à leitura do Salmo 11. Salmo 11. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Convido aqueles que puderem que se coloquem em pé. Louvemos a Deus com o Salmo 11. A letra está nos fichas, está no celular. Meu refúgio está em Deus. Como podes me dizer qual ave foge ao monte seu, assim fujas também. Pois eis que os ímpios vão, esteja pronto o arco à mão, para as ocultas disparar nos justos de coração. Quando a destruição, fundamentos já não são, que pode o justo fazer então, se nesta vil condição? No templo está o Senhor, tem nos céus o trono seus olhos sondam com atenção, os filhos dos homens vê, e ao justo aprova Deus, mas odeia o homem mau, e aquele que violência faz, Deus o abomina já. Javé fará chover fogo e enxofre sobre os maus, e vento abrasador será da graça que eles dará. Pois justo é o Senhor, ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Pois justo é o Senhor, ele ama a retidão, e cada um que justo for, a face lhe verá. Convido a igreja a uma oração de invocação. Busquemos a presença do nosso Deus. Pai Santo e Eterno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor excelso e sublime,
Deus criador dos céus e da terra, Senhor que reina absoluto sobre todas as nações, sobre todo o universo, sobre seres visíveis e invisíveis. A Ti, Deus, nós rendemos glória, adoração, gratidão e queremos, Deus, louvá-lo, Deus, com interesse de coração e também desejamos, Deus, anelamos ser instruídos, Deus, pela Tua santa palavra, que é cura para as nossas feridas, Deus, que é luz para os nossos caminhos, que é segurança, Deus, para as nossas almas. Por isso, Deus, aqui estamos reunidos, Deus, e nos unimos a toda a Tua igreja que o cultua neste dia do Senhor, para sermos instruídos por Ti, para louvarmos a Ti, ó Deus, com toda a intensidade da nossa alma. Reconhecemos, entretanto, que somos falhos e pecadores, por isso lhe pedimos perdão, Senhor, e rogamos a Ti que envie Teu Santo Espírito para que conduza todos os atos deste culto e também, Deus, nos ilumine ao entrarmos em contato com a Tua santa palavra, a palavra já revelada pelos Teus santos profetas e os apóstolos, e também pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela Tua graça e amor, se conosco, receba, Deus, este culto que prestaremos a Ti a partir de agora, se assim for da Tua graça. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que nós oramos. Amém, Senhor. E glórias a Ti. Convido a igreja para professarmos o voto da nossa segurança. Amada igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Os amados irmãos podem assentar-se. Gostaria de convidar os amados irmãos para a leitura da Santa Lei de Deus, que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 20. Livro do Êxodo, capítulo 20. Aqui está registrada a Santa Lei de Deus. Talvez a passagem mais combatida das Escrituras, não só pelos de fora da igreja, mas muitos dentro do segmento evangélico mais diversos combatem os 10 mandamentos. Então, convido os irmãos para a leitura da Santa Lei de Deus. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás,
não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Eis aí a santa lei de Deus. A lei aponta o que é pecado, pois o pecado é a transgressão desta lei. Quero convidar também os amados irmãos à leitura na primeira carta de João, capítulo 2. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, leremos apenas o verso 1. Primeira João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A orientação bíblica, o estilo de vida cristão, é viver uma vida santa, sem pecados. No entanto, enquanto estamos envolvidos nesta carne, infelizmente nós estamos expostos a erros, a deslizes, a errarmos de alguma forma, em ação, em palavras ou em pensamentos. Então, o apóstolo João, ele já prevê isso e ele diz, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos Jesus Cristo justo como o nosso advogado. Isso quer dizer o quê? Que nós não vivemos elaborando o pecado, planejando o pecado. Mas se o pecado acontecer na nossa vida é algo, um erro, algo que aconteceu, Então nós nos entristecemos, pedimos perdão a Deus, arrependidos. Então neste momento, é um momento de confissão. Eu quero convidar a Santa e Amada Igreja a uma oração silenciosa de confissão. Se porventura houver algum pecado não confessado, esse momento será oportuno diante de Deus. A igreja orará silenciosamente e eu farei uma oração em voz audível. Oremos uma oração de confissão. Gracioso e eterno Deus, nós te louvamos, Deus. E nesse momento, Deus, que é um momento litúrgico, solene, um momento de contrição, nós não queremos fazer dele apenas algo mecânico por ser litúrgico, mas nós queremos, de forma sincera, Deus, nos relacionarmos com o Senhor. O Senhor que entende as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, o Senhor que é rico em perdoar, o Senhor que é o único que pode perdoar pecados, e isto para que os homens o temam. Então, Deus, neste momento, Pai, nós trazemos corações quebrantados diante do Senhor, reconhecidos que somos, Deus, que somos falhos, sujeitos a erros, e apelamos, Deus, pelas Tuas muitas misericórdias, que o Senhor possa, segundo a Tua graça, nos perdoar, ó Deus, o nosso pecado, as nossas falhas, pois pecamos em pensamentos, em palavras, em ações, em omissões, negligências. Muitas vezes o bem que sabemos fazer nós não fazemos. E por isso, Deus, nós lhe pedimos perdão, Senhor, pelas nossas falhas e pecados. Cura-nos, Deus, perdoa a Tua igreja, perdoa a cada um de nós, Senhor, e que nós lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos restitua, Deus. Restitua em nós um espírito inabalável, um coração puro, para que possamos seguir na nossa peregrinação, louvando o Teu nome e anunciando a Tua graça entre as nações. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo é que oramos agradecidos. Amém, Senhor, e glórias a Ti.
Nesse momento, eu convido a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 304. Aquele que sentir o desejo de estar ofertando, esse momento também será oportuno. Hino 304. Quero Ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, eu me consagro de agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro de agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divinal. Fazer-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero convidar ainda a Santa e Amada Igreja, apenas a leitura, não haverá comentários, talvez algum comentário, mas nenhum comentário prolongado, no dia do Senhor 7. Nós estamos acompanhando no Catecismo, a segunda parte do Catecismo que fala a respeito da nossa salvação. Nós vimos na primeira parte como são grandes nossos pecados e misérias. E por isso estamos em miséria espiritual. E há necessidade que nós temos da graça de Deus. Porque nós não conseguimos sair dessa questão
da miséria espiritual que o homem entrou na queda, sem a ação de Deus, sem o auxílio de Deus, né? Então, a providência de Deus, nós sabemos que foi Cristo. Então, nós necessitamos de Cristo, todos nós, né? E hoje, no dia do Senhor 7, nós vamos dar sequência, então, à meditação acerca da nossa salvação, né? Da parte da nossa salvação do catecismo que estamos estudando, tá? Então, hoje, porque teremos um evento após o culto está um pouco reduzido, né? Nós não comentaremos, apenas faremos a leitura, tá? Mas, na próxima semana, se Deus nos permitir, no próximo dia do Senhor, nós vamos começar a estudar todos os artigos do Credo Apostólico, então nós daremos uma atenção maior, inclusive ao dia do Senhor 7. Convido, portanto, a Santa e Amada Igreja, dia do Senhor 7, pergunta 20. Então, todos os homens são salvos por Cristo, exatamente como eles pereceram por meio de Adão? Resposta: não. Só são salvos os que, pela verdadeira fé, são enxertados em Cristo e aceitam todos os seus benefícios. Aqui é necessário uma pequena explicação, né? Adão, como nós sabemos, era o representante federal da humanidade e tinha uma aliança com Deus. E ao cair, ele quebrou a aliança em nome da humanidade. Então todos quebraram a aliança com Deus. Deus, por ser justo e fiel, Deus não quebra a sua parte na aliança. Então a parte que o homem quebrou gerou a morte, que era o item da aliança, a única lei que eles tinham que observar. Então a humanidade inteira pecou. Por isso as Escrituras nos declaram que todos pecaram e destituídos todos da graça de Deus. Deus, por ser justo, Deus vai cumprir a parte dele da aliança, que é a condenação ao pecado. Então todos estão condenados. No entanto, Deus exerce de misericórdia. E para esse universo de condenados, Deus então envia o seu próprio Filho Jesus Cristo em forma de homem para pagar o preço dos nossos pecados. No entanto, agora, Cristo, ele não é o representante federal da humanidade, pois a humanidade já está envolvida em pecados. Cristo, então, ele é a providência misericordiosa de Deus para salvar todos aqueles que se submetem a ele. E é por isso que João fala, né? Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Há uma separação aqui, há dois grupos de pessoas aqui. Os que o rejeitam e os que o recebem. Quem recebe a Cristo não é algo como um patuá, como um passe de mágica, simplesmente falar, eu aceito, não isso. Mas submeter-se à sua palavra. Esse é o verdadeiro que recebe a Cristo de fato, aquele que se submete à palavra de Cristo, né? O próprio Cristo ele veio falar, aquele que me ama é o que guarda os meus mandamentos, tá? Então, Cristo, ele não é um representante. Cristo, ele foi levantado por Deus para refazer a aliança com o homem, tá? Mas ele não é um representante federal como foi Adão. Em Adão, todos caíram. Em Cristo, a salvação para todos aqueles que o recebem submetendo-se a ele. Pergunta 21. O que é a verdadeira fé? Resposta: a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Note, tudo aquilo. Não existe a fé cristã, o fiel, se ele tem ressalvas com relação à palavra, ele não está abraçando a verdadeira fé. É como um buraco, né? Não existe meio buraco. Ou é um buraco ou não é um buraco. Você tem um buraco na parede. Ou é um buraco ou não é um buraco, né? Então, a fé verdadeira é o conjunto, ela é provida pelo conjunto de revelações que Deus fez que constam nas Escrituras, que foram lançadas, essas revelações dadas aos santos profetas do Antigo Testamento e aos apóstolos do Novo Testamento, assim como as próprias palavras de Cristo no seu ministério terreno. Então, a verdadeira fé é a convicção com que aceito como verdade tudo aquilo que Deus nos revelou em sua palavra. Se eu aceito uma parte e não aceito outra, eu não estou abraçando a verdadeira fé.
Por exemplo, se eu aceito o Novo Testamento, mas não aceito o Antigo. Se eu aceito uma parte das cartas de Paulo, mas em outra eu falo assim, não, isso era questão cultural da época, isso era só para aquele momento da história, então eu já não estou aceitando, porque a palavra diz, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para a correção na justiça. Tá? Então, a verdadeira fé operada nos nossos corações nos traz a convicção de tudo que está escrito, isso é verdadeiro, não apenas uma parte. É também a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação, por pura graça e somente pelos méritos de Cristo. Ou seja, o homem não tem justiça própria, o homem não pode advogar para si uma justiça eterna, e o homem não pode perdoar os seus próprios pecados. O homem, ele pode perdoar as ofensas que ele recebe de outras pessoas. Ele pode e deve perdoar as ofensas que ele recebe. Mas ele não tem poder de perdoar os pecados daquela pessoa, nem mesmo dos seus próprios pecados. Então, a fé, além de receber como verdade absoluta tudo que foi revelado por Deus nas Escrituras, tá? É também a certeza que Deus garantiu, não só para outros. Porque tem pessoas que falam assim, não, aquelas pessoas que estão lá na igreja, o pastor, esses são consagrados, Deus, perdão, também a mim. Deus não faz acepção de pessoas. Também a nós, tá? Aquelas pessoas lá que eu mencionei, que estão na igreja, são pecadores também, que foram remidos por Cristo. Então, isso é para todo aquele que se submete a Cristo, tá? Então, a firme certeza de que Deus garantiu, não só aos outros, mas também a mim, perdão de pecados, justiça eterna e salvação. Agora, note só, por pura graça e somente por méritos de Cristo. Nenhum mérito nosso. Há uma substituição aqui. Então, os méritos de Cristo escondem dos olhos de Deus o nosso pecado quando nós estamos em Cristo. Assim como Cristo morreu na cruz no lugar de Barrabás, houve uma substituição, assim ele pagou os meus pecados naquela cruz no meu lugar. Tá? Então, quando eu estou em Cristo, submetido a Ele, com essa fé, eu tenho a convicção que os meus pecados foram pagos lá. Isso não quer dizer que eu não devo continuar confessando os meus pecados, porque enquanto eu estiver nesse corpo, eu estou sujeito a erros. E toda vez que errar, tenho que pedir perdão. Isso é uma questão até de educação. E reconhecer diante de Deus a nossa pequenez. E cada vez Deus se torna maior na nossa vida, né? Porque nós reconhecemos a necessidade que temos dele. E por fim, o Espírito Santo opera essa fé em meu coração por meio do Evangelho. Então a única forma da pessoa obter esta fé e ter essa fé verdadeira é através da pregação e a pregação da palavra de Cristo, conforme o apóstolo Paulo ensina em Romanos 10:17. Ninguém obtém essa fé verdadeira porque teve um sonho, ou porque teve uma visão, ou porque os pais são cristãos, ou porque é reformado, ou não isso, nunca, jamais. A pessoa só obtém essa fé verdadeira através da pregação da palavra de Cristo. A palavra de Cristo, como água regeneradora, vai nos limpando de dentro para fora e formando em nós o caráter cristão. E por fim, pergunta 22. Então, em que o cristão tem de acreditar? Resposta: em tudo que nos está prometido no Evangelho. Quando Jesus começa seu ministério terreno, ele diz: arrependa-se e crede no Evangelho. Arrependa-se e crede no Evangelho. Isso que Jesus começa assim o seu ministério terreno. Tá? Então, em que o cristão tem de acreditar? Resposta: em tudo que nos está prometido no Evangelho. Tudo que está prometido no Evangelho. Salvação e condenação. Condenação está prometida no Evangelho também. Não são só bênçãos e mar de rosas, né? No Evangelho está prometido que nós passaremos aflições nesse mundo. Então o cristão, ele não se escandaliza com as dificuldades que ele passa nesse mundo. Porque ele crê em tudo que está escrito no Evangelho. Ele não crê só em bênçãos. Ele crê nas dificuldades também, né? Mas Jesus fala: não se enturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, né? Depois ele fala: eis que estarei convosco todos os dias. Vocês não estão sozinhos, tá? Então,
em tudo que nos está prometido no Evangelho e que nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. Bem, nós sabemos que a partir do final do século XVI, começo do século XVII, começou a surgir diversas denominações cristãs, né? Mas não era assim antes. Cristo ele tem uma igreja. Cada uma dessas denominações vem com uma tradição particular, né? Não, tudo bem, são cristãos, desde que convertidos, são convertidos de fato e tal, tá? Mas a fé cristã, ela sempre foi resumida dentro da igreja pelo credo apostólico. Tá? Há relatos escritos do século II, em dias de batismo, onde eles professavam no culto o credo apostólico. O credo apostólico não é algo de católicos romanos, embora eles também usavam isso, né? Mesmo quando depois que a igreja desviou, eles continuaram usando. Mas isso é anterior, inclusive, à formação da Igreja Católica Romana. O credo apostólico é o resumo da fé cristã. Em 12 artigos, ele nos ensina os principais elementos da fé cristã, ou seja, todos os elementos da fé cristã, tá? E nós vamos estudá-lo a partir, se Deus nos permitir, a partir do próximo Dia do Senhor. Dia do Senhor 8, vamos começar a estudar todos os itens do credo apostólico, tá? Então, em tudo que nos está prometido no Evangelho. Pergunta, então, o que o cristão deve acreditar? Em tudo que nos está prometido no Evangelho, e que nos é ensinado resumidamente pelos artigos da nossa fé cristã universal e indubitável. São 12 artigos fundamentados na carta do apóstolo, na carta aos Romanos, né? Então, vamos aqui. Pergunta 23. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este é o primeiro item, tá? A palavra credo quer dizer creio, tá? Então, vamos ler os 12 itens, os 12 artigos do credo apostólico, que se Deus permitir, passaremos a estudar no Dia do Senhor 8. Artigo 1. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Artigo 2. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Artigo 3. Que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Artigo 4. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno. Artigo 5. No terceiro dia ressurgiu dos mortos. Artigo 6. Subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso. Artigo 7. De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Artigo 8. Creio no Espírito Santo. Artigo 9. Na Santa Igreja Universal de Cristo, na comunhão dos santos. Artigo 10. Na remissão dos pecados. Artigo 11. Na ressurreição do corpo. E artigo 12. E na vida eterna. Amém. Esse é o resumo da fé cristã, tá? Todas as doutrinas elementares da fé cristã estão resumidas nos 12 artigos do credo apostólico. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o Salmo 142. Será tocado, né? Vai ser tocado no... Aí nós estaremos, após a introdução, cantando o Salmo 142. Ergo a minha voz, clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele achar eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. No caminho que me corro me ocultam armadilhas, a tentar direita e ver.
conheça a mim. Não há nenhum lugar para meu refúgio, ninguém que por mim tenha atenção, alguém que por esse tenha por mim. Senhor, o meu clamor a ti, venho dirigir, pois é meu refúgio, nesta terra dos viventes tu, és na terra, pois a minha porção. Vem, atende o meu clamor, pois me encontro muito fraco. Os perseguidores meus vêm livrar-me, pois mais forte do que eu, sim, mais forte todos eles, alma vem tirar. Para que ao Senhor graças eu dê, graças eu darei ao teu nome santo, e ao redor de mim justos virão. Quando me fizeres todo esse bem. Quero convidar a Santa e Amada Igreja a leitura na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, onde leremos a partir do verso 14. Efésios, capítulo 3, faremos a leitura a partir do verso 14. Efésios 3, 14. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Texto bonito, né? Vamos a uma breve oração. Pai Santo e Excelso, grandioso, rico em misericórdia, Deus provedor, a Ti, Deus, nós manifestamos gratidão e louvores. E neste momento, Deus, estamos diante da Tua Santíssima Palavra, neste momento de culto em Santa Comunhão. Mais uma vez, Deus, eu lhe peço perdão pelas minhas falhas e pecados. E eu rogo a Ti, Deus, que envie Teu Santo Espírito para que nos ilumine a Tua Palavra já revelada nas Escrituras, que foi lida, Senhor. E também, Deus, o Teu Santo Espírito, Deus, para que Ele conduza, Deus, todos os atos desse sermão. Que nada saia dos meus lábios
que não seja ministrado pelo teu Santo Espírito com a sua expressa autorização. Que tudo que for falado seja falado pelo teu Santo Espírito. Que nesse momento, Senhor, eu diminua, eu desapareça e só prevaleça a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, teu Filho amado, é que oramos. Amém, Senhor. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, venho vos proclamar Cristo, o Deus provedor, que provê toda sorte de sustento ou de socorro, ou qualquer coisa, como diz o texto aqui, muito mais do que pedimos ou pensamos. Todos nós nos preocupamos com provisões diárias e futuras, mas muitas vezes não descansamos no poder e na graça de um Deus provedor e nos envolvemos e mergulhamos em inquietações, temores, pois temos muitas necessidades nesta vida. O ser humano, ele passa muitas carências e muitas necessidades ao longo da sua vida. Mas nós devemos entender e descansar no fato que tudo provém de Deus. Toda a providência Deus tem para nós. E quando nós pensamos em providência, em geral, nós pensamos nas contas a pagar, no alimento para colocar à mesa para a nossa família, nas questões dos cuidados com enfermos, de entes queridos. Nós pensamos nessas coisas e, de fato, isso é legítimo. Nós nos preocupamos com essas coisas e nós precisamos do Deus provedor que proveja as necessidades nessas coisas. Mas eu quero abordar com os irmãos, já que o sermão hoje tem que ser resumido, né? Abordar rapidamente alguns outros itens que Deus provê também e que nós necessitamos tanto quanto o pão cotidiano. A primeira nós devemos crer e descansar que Cristo, ele provê regeneração e arrependimento. Muitas vezes as pessoas, elas escutam o Evangelho e elas ouvem o clamor ou o chamado ao arrependimento. Mas ela olha para si mesma e ela fala, eu não consigo me arrepender de nada. Eu tenho um coração duro. Essa pessoa, ela tem que entender intelectualmente que há em Deus poder para nos conduzir ao arrependimento, pois a salvação pertence a Deus e a obra da salvação pertence a Ele. Não é uma obra humana. Se fosse obra humana, nós seríamos salvos pelas obras. Mas nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Então, quando nós entendemos intelectualmente as necessidades da salvação, e nós olhamos para nós mesmos e nós vemos um abismo intransponível, porque aquilo que nos é apresentado nós não conseguimos fazer. Então, esse momento é hora de reconhecer quem é grande, quem é maior, quem é o provedor e a quem pertence não só a salvação, mas assim o próprio universo, inclusive nós mesmos. Eu quero convidar os irmãos à leitura aqui em Atos dos Apóstolos, aqueles que puderem. Vou deixar marcado aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 18. E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Veja que foi Deus que concedeu àquelas pessoas o arrependimento. E isso trouxe paz àqueles homens que eram judeus e que achavam que a salvação pertencia somente a eles. E eles dizem, essas coisas apaziguaram, eles se apaziguaram e glorificaram a Deus, dizendo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Não foi algo que eles fizeram por si próprios, aqueles gentios. Mas esse arrependimento foi concedido por Deus. Então, quando nós entendemos intelectualmente que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e sermos pecadores, e nós olhamos com sinceridade para nós mesmos e não há arrependimento em nós, é necessário buscarmos Deus. Senhor, nos conduza a este arrependimento.
assim como o Senhor fez aqueles homens em que os apóstolos estão se referindo. Também quero convidar os amados irmãos a olharem aqui Romanos, capítulo 2, verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então veja que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento, não uma obra nossa. Então quando nós escutamos o chamado do Evangelho, o chamado do Evangelho é universal, é para todas as pessoas o chamado. Tá? Mas nem todos se submeterão a ele. Nem todos responderão positivamente a esse Evangelho. O chamado do Evangelho começa por arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Assim começou o ministério de João Batista. Assim começou o ministério de Cristo. Assim começou o ministério dos apóstolos. E essa é a pregação da igreja. Arrependa-se dos seus pecados. E nós olhamos para isso e vemos que muitas vezes nosso coração é duro demais para nos arrependermos de algo. Então é hora de, com toda submissão e humildade, rogar a Ele, que tem poder de fato, a quem pertence a salvação. Senhor, se o Senhor não me conduzir ao arrependimento, pela tua bondade, se o Senhor não me conduzir ao arrependimento, eu perecerei. Porque essa salvação, ela não é obra minha, não é pelos meus méritos, não há nada que eu possa fazer, absolutamente nada. Até para me arrepender, eu necessito da tua bondade. Me conduza, Deus, ao arrependimento. Espere e veja a obra do Senhor manifesta na sua alma. Também dádivas e dons, eles são dados por Deus. Veja aqui, Tiago capítulo 1, verso 17, aquele que puder abrir. Tiago capítulo 1, verso 17. Note a expressão toda. Aqui, ó, é um universo de 100%. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, toda boa dádiva e todo dom perfeito foi concedido por Deus. Mesmo que o homem use essa boa dádiva e esse dom perfeito para afrontar o próprio Deus. Imagine um músico que seja muito talentoso e que toque muito bem uma guitarra. Essa boa dádiva e esse dom foi dado por Deus. Toda habilidade humana. Se nós analisarmos o Antigo Testamento, a palavra de Deus fala claramente. Quando Deus precisava das coisas para o tabernáculo, Deus concedia a dádiva, o dom, a capacidade de um para ser ourives, do outro para tecer em tecidos, alguma coisa, o outro para esculpir, o outro. Então, toda habilidade que você tem, crendo você ou não, ela foi concedida pelo Pai das Luzes. Agora, se você olhar para isso e olhar uma sociedade como a nossa, você pode imaginar, independente dessas pessoas serem cristãs ou não, acreditarem nisso ou não, um piloto de avião hábil, habilidoso, que consegue fazer uma manobra incrível e evitar um acidente trágico. Esta habilidade que ele tem foi dada por Deus. Um bom cirurgião que salvou vidas de diversas pessoas que precisaram fazer cirurgias com ele. E esta habilidade que ele tem, mesmo que ele seja o homem mais ímpio do mundo, esta habilidade que ele tem foi concedida por Deus. Um bom policial, um bom bombeiro ou qualquer outra atividade física. Veja como a sociedade ela é beneficiada com os talentos e as boas dádivas. E entenda que todas essas boas dádivas e todos esses dons perfeitos, eles têm um provedor, o mesmo provedor, ou seja, Deus. Então, veja como nós necessitamos de muitas coisas, não só do pão cotidiano na mesa, embora precisamos dele. Mas Deus provê tudo o que precisamos, em todos os momentos. Além disto, todos os cuidados cotidianos, se nós olharmos aqui em Mateus capítulo 6, um texto bastante conhecido, eu creio, até mesmo dos de fora, né?
Mateus capítulo 6, os versos 25 a 27. Esse texto o Senhor Jesus expõe no seu sermão, o Sermão do Monte, o sermão mais completo e mais perfeito, né, mais abrangente que existe, que está relatado em 3 capítulos do Evangelho, né, o Sermão do Monte, dos versos 25 a 27, capítulo 6 de Mateus, 25 a 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Imagina o próprio Cristo pregando isso aqui, né, no seu ministério terreno, para uma multidão de pessoas. O próprio Deus ali presente, falando isso para nós. Não ande ansiosos por causa dessas coisas. Eu sei tudo que você precisa. A palavra de Deus diz, antes que a palavra nos chegue à língua, Deus já conhece toda, no Salmo 139. Mas vamos lá, ao sermão de Cristo. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vossa vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós não podemos fazer nada, irmãos. Nós somos sustentados por Deus. Até mesmo as nossas melhores habilidades, que nós muitas vezes pensamos, olha, o meu sustento, o meu dinheiro, o meu recurso, por causa da habilidade que eu tenho, até isso provém de Deus. Tudo provém de Deus. Então, não ande ansioso. A ansiedade, ela não acrescenta nada para a solução de um problema. A ansiedade, ela não acrescenta nada para a cura de uma doença. A ansiedade, ela não acrescenta nada para uma paz interior de alguém. A ansiedade, ela não acrescenta nada de positivo a ninguém. E nós comumente mergulhamos em situações de ansiedade profunda. Algumas pessoas têm que ser medicadas por causa da ansiedade, que dá palpitações, dá falta de ar, dá sintomas físicos por causa da ansiedade. E Cristo, lá 2000 e poucos anos atrás, quando no seu ministério, no seu primeiro grande sermão público, ele fala, não andeis ansiosos. Eis aqui, estou aqui, eu sou o provedor. Estou aqui provendo salvação para vocês. Eu sou a providência de Deus para corrigir o erro de Adão. Não andeis ansiosos por nada. Quanto que haveis de comer ou beber, ou etc. E ele manda comparar com as aves do céu, né? Que não juntam nada, né? A sensação que temos quando vemos aves é de total liberdade, né? Nós vemos aves voando. Eu gosto de ver as árvores aqui, né? Fica em frente às árvores ali, cantando de manhã, livres, né? Tem uma aí até que me bate de vez em quando, porque ela tem o ninho dela, os filhotinhos dela, só que ela não me bica não, ela bate a asa aqui assim no meu pescoço, né? Que bênção isso! E Deus provendo elas, né? Então, irmãos, descanse no Senhor. Diga não à ansiedade. Quando você for envolvido em ansiedade, fala assim, olha, ansiedade é uma sensação humana, né? Mas eu tenho um provedor, ele está cuidando de mim, ele cuida tudo do que eu precisar, ele vai fazer, né? Então descanse no Senhor. Outra providência de Deus, perdão dos pecados. Salmo 130, verso 3 e 4. Quando nós pensamos em providência, nós de fato pensamos em muitas coisas, mas não lembramos muitas vezes, né? Que nós precisamos de perdão de pecados. Irmão, Salmo 130, versos 3 e 4. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Olha só, quando o homem ele se coloca na posição de homem e ele não quer ser Deus. Quando o homem ele não quer ser Deus da sua própria vida. Quando o homem ele não quer ser o dono de todas as coisas e tomar as suas próprias decisões. Mas quando ele se coloca na posição de homem e ele olha para a santidade de Deus, para a grandeza de Deus e olha para ele chega a essa conclusão aqui que o salmista chegou nesse salmo. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Quem? Ninguém. E muitas vezes nós nos sentimos tão culpados pelas coisas. E essa culpa, ela devasta, ela é devoradora.
culpa, ela destrói o ser humano. É como uma besta fera, faminta, com garras fortes. A culpa, ela devasta o interior do ser humano. Tem pessoas que não conseguem se libertar de culpa, passam a vida inteira escravizadas, a vida inteira pessimistas, a vida inteira infelizes, a vida inteira se corroendo, achando que não merecem a graça de Deus. De fato, nós não merecemos mesmo, mas Ele é gracioso. E aqui, quando nós olhamos isso, nós vemos como se fosse uma grande panela em que todos nós estamos lá dentro. Se observares, Senhor, iniquidades, quem pode subsistir? Fala o nome de um homem ou de uma mulher que poderia subsistir diante de Deus, um Deus santo, se ele observar, de fato, as iniquidades de uma pessoa. Todos seríamos fulminados, irmãos. Todos nós. Por melhor que a pessoa tenha uma conduta na vida, todos nós seríamos fulminados. Então, não são só aqueles grandes criminosos, né? Aquelas pessoas cruéis. Nós não somos pessoas cruéis, criminosas, mas nós também temos pecados. Então, nenhum de nós poderia subsistir diante de Deus. Mas aqui vem a providência. Contigo, porém, está o perdão, para que os homens o temam. Então, talvez a maior necessidade, né? As maiores necessidades não são propriamente do alimento sobre a nossa mesa, mas a regeneração que Deus, com a sua bondade, nos conduz ao arrependimento e o perdão dos pecados, né? E por fim, irmãos, Ele é o provedor de todo tipo de salvação. E eu quero ler aqui com os irmãos, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 10. Esse versículo isolado, ele surgiu uma falsa doutrina desse versículo isolado. 1 Timóteo capítulo 4, verso 10. Ora, é para esse fim que labutamos. Labutar é trabalhamos, né? E nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo. Agora olha, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Essa doutrina, esse versículo isolado, ele surgiu uma doutrina, uma falsa doutrina, uma doutrina espúria, desse versículo isolado, né? Que é a doutrina do universalismo, onde as pessoas dizem que no fim todo mundo vai ser salvo. Porque Paulo teria dito que todos seriam salvos. Então diz aqui, ora, para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. Mas isso não quer dizer que Ele vai salvar todos os homens. Quer dizer, especialmente dos fiéis. Ou seja, essa frase aqui, especialmente dos fiéis, tem um sentido que contradiz essa falsa doutrina, tá? Quando diz que Deus é o Salvador de todos os homens, quer dizer que não há nenhum tipo de salvação que não pertence a Deus. Então, por exemplo, se uma pessoa está se afogando lá no mar, certo? E vai um salva-vidas e corre e tira aquela pessoa e salva a vida dela, tudo bem, o salva-vidas salvou a vida daquela pessoa, mas foi providência de Deus. Essa salvação foi providência de Deus para que aquele salva-vida pudesse ver isso a tempo, chegasse a tempo e tivesse toda a habilidade que vem do Pai das Luzes, né, de salvar aquela pessoa, tá? Salvação em morte em batalha. Alguém foi salvo por alguma questão. Essa salvação provém de Deus. Salvação de um acidente de trânsito, mesmo que foi para o homem mais ímpio do mundo. Essa salvação pertence a Deus. Todo tipo de salvação é Deus que provê. Seja ela salvação cotidiana de cair e não bater a cabeça onde seria fatal, ou uma salvação da alma. A salvação da alma é especialmente dos fiéis, por isso que tem essa frase aqui. Ou seja, Deus vivo, Salvador de todos os homens, ou seja, provê salvação de todo quanto é tipo de coisa. Especialmente dos fiéis. Por quê? Porque para os fiéis tem a salvação eterna, a salvação da alma. Então, todas as questões que um homem precisa de salvação, se ele obteve esse livramento, essa salvação, foi providência de Deus, tá? Então nós vemos aqui que a salvação de todo tipo que necessitamos, né? Todo mal que assola as pessoas, não apenas um tipo de salvação. Deus salva
da fome, do perigo, da derrota, da morte em batalha. E se há alguma outra salvação, a providência de Deus. Ele é o provedor de todas as coisas. E para terminar, amados irmãos, gostaria de ler o Salmo 127, verso 1. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por quê? Porque Deus é o provedor de todas as coisas. Então, vou terminar esse sermão, mas vos proclamei que Deus é Deus provedor. Ele proveu, ou ele provê, regeneração e arrependimento, dádivas e dons, cuidados cotidianos, perdão dos pecados e todo tipo de salvação que um homem necessita. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus pelo nosso provedor. Amém. Amém. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para louvarmos a Deus com o hino 329, como resposta a esse sermão. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais morar. Contas bênçãos, contas quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte, cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Convido os irmãos, os que puderem, que se coloquem em pé,
vamos a uma oração de encerramento. Após a oração, a bênção. Após a bênção, tenho apenas um aviso e logo em seguida estaremos nos preparando para a Assembleia. Oremos uma oração de encerramento. Pai eterno e santo, precioso, Deus grande, Deus provedor, muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor cuida de cada um de nós, fazendo muito mais do que pedimos ou pensamos. E nós podemos, Deus, de joelhos orar em nome de toda a família da fé, porque o Senhor nos sustenta, nos guarda, Deus. O Senhor nos dá dons, habilidades, o Senhor nos dá o sustento, Deus. O Senhor cuida, Deus, nos salvando dos perigos. O Senhor, Deus, provê o arrependimento necessário, Deus, para a nossa regeneração. O Senhor nos provê perdão pelas nossas falhas que muitas vezes são tão constantes, Deus. O Senhor, Deus, é um Deus poderoso que cuida da sua igreja, que nos guarda. Nós temos todos os motivos para sermos muito felizes. E contamos, sim, Deus, contamos as bênçãos que o Senhor nos dá. E lembramos, Deus, de bênçãos passadas. E nosso coração se enche de confiança, porque sabemos que o Senhor não abandonará a obra que o Senhor começou em cada um de nós. Nós te agradecemos, Deus, pela tua fidelidade, e nós te agradecemos pela tua bondade em nos perdoar pecados, e principalmente, Deus, pela maior provisão, o maior presente que nós poderíamos receber, que é Cristo, o teu Filho amado, Deus, que se fez um de nós para pagar o preço dos nossos pecados, Senhor. Muito obrigado por essa substituição. Nós te louvamos e te engrandecemos. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos despeça em segurança, que o Senhor nos dê um domingo de tranquilidade e paz na tua santa presença. Colocamos, Deus, toda a nossa ansiedade debaixo do seu altar, aos seus pés. Lhe pedimos, Deus, que o Senhor nos dê a paz que excede todo entendimento. Pedimos, Deus, aqueles que estão enfermos, no caso do seu Diran, do Renato. Nós pedimos, Senhor, se for da tua graça, que o Senhor providencie a cura. E também, Deus, que o Senhor conforte os corações de todos aqueles dos entes queridos e amigos. Também da irmã Esther, Deus, nós já te agradecemos porque o Senhor já entrou com providência na vida dela, mas continuamos orando, Deus. Pedimos também, Deus, pela tia do irmão Eduardo, que agora me fugiu o nome, que o Senhor entre com os seus cuidados, Deus, cuidando daquela irmã que está enferma. Pedimos que o Senhor estenda a mão aos tentados, traga a paz aos aflitos, que o Senhor abençoe a nossa nação, ó Deus, que os governantes e as autoridades possam produzir leis que sejam mais justas, que o Senhor proteja a sua igreja, que o Senhor guarde o nosso povo, abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Senhor, e glórias a ti. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todo sempre. Amém e amém. Despede-nos com tua paz, despede-nos em teu amor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Permite que nós outra vez nos ajuntemos, ó Senhor. Peço que os irmãos sentem aqui para mim, por favor. Eu tenho apenas algum aviso, irmãos, antes de passarmos para a nossa Assembleia.